Oi, gente, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de todos os dias, né, de segunda a sexta, ao meio-dia. Hoje eu escolhi falar com vocês sobre o tema constelações. Afinal, o que são as constelações? O que tem acontecido nesse universo das constelações? Como nós podemos olhar para isso de uma forma mais leve? Como eu posso entender melhor o que é a constelação? A constelação é uma pseudociência? A constelação é picaretagem? Vamos olhar para isso e entender, porque eu acredito que antes de nós apoiarmos ou condenarmos qualquer coisa, a gente precisa saber profundamente sobre isso. Porque senão nós corremos o risco de estar condenando alguém inocente, não é? Então é importante que nós saibamos nos atentar para tudo isso que tem acontecido no universo terapêutico, que tem acontecido envolvendo o tema constelações e principalmente para nós termos a possibilidade ou o bom senso de termos a nossa própria opinião. E para eu ter a minha própria opinião, eu preciso conhecer aquilo que eu estou emitindo uma opinião a respeito. Pegar coisas no ar, pegar imagens, falas soltas, sem entender em profundidade o que significa esse trabalho, é algo muito arriscado, temeroso e eu diria injusto. Mas quem sou eu para falar sobre injustiça, não é? Cada um sabe de si e cada um sabe também as consequências do seu olhar, dos seus atos, do seu comportamento, daquilo que faz, pensa e emite para as outras pessoas. Então, voltando aqui para a gente falar sobre as constelações, nós precisamos entender que existe todo um universo de pensamento sistêmico, com dezenas de pessoas que trabalham e vão trabalhar olhando para essa questão sistêmica. O que é o sistêmico, né? Se nós pararmos para pensar no que é essa questão sistêmica, eu faço parte de alguma coisa. Todos nós temos o nosso lugar, né? Eu sou filha, ao mesmo tempo eu sou esposa, ao mesmo tempo eu sou mãe, ao mesmo tempo eu sou funcionária, ao mesmo tempo eu sou proprietária, eu sou professora, eu estou em diversos lugares, né? Diversos lugares, exercendo funções conforme aquele lugar no meu sistema, naquele sistema específico. Por exemplo, a mãe fala para o filho assim: come direito em casa. O jeito que você faz em casa, você vai fazer na rua. Se nós entendermos o que nós falamos sobre a dinâmica sistêmica dentro do lar de origem e como isso reverbera para o externo, nós podemos pegar esse simples exemplo da mãe que diz para o filho: eu vou te ensinar aqui para lá fora você não fazer errado. Para lá fora você não ter um mau comportamento. Para lá fora você não provocar nada de mal. Então, o meu sistema, a forma que eu fui criado, aquilo que acontece comigo, influencia não só a pessoa que eu sou, mas como eu vou estar fora dali. Como eu vou estar para fora desse sisteminha que eu faço parte. E o que acontece muitas vezes nesse sistema que a gente faz parte? A gente sai do nosso lugar. Aqui vocês já cansaram de ouvir eu falando sobre isso. Eu saio do meu lugar de filha, eu vou para o meu lugar de mãe. Eu saio do meu lugar de filha, eu vou para o lugar de mulher do meu pai, achando que eu tenho que brigar com a minha mãe e mandar nos meus irmãos. Eu vou para um monte de outros lugares a partir do meu comportamento e da minha incompreensão de como isso me prejudica. E quando nós trabalhamos esse universo, e aí o que acontece? Se eu atrapalho as minhas relações, vamos imaginar, eu venho de uma relação disfuncional com a minha mãe, não resolvi. Vou fazer esse movimento de disfuncionalidade com a minha filha. Nós não vamos resolver.
a chance da minha neta passar sobre isso, receber esse mesmo problema é altíssima, porque ele não foi resolvido. Então, dentro das constelações, quando nós falamos disso que vai passando de geração após geração, ou que eu estou olhando para outra relação, é sobre isso. Sobre aquelas questões que não foram resolvidas e vão passando adiante. Sabe aquela dívida não paga que vai gerando juros para frente? Aqueles processos intermináveis na justiça que às vezes os autores já morreram e os herdeiros seguem tentando resolver esse imbróglio? Esses emaranhamentos são isso. Eu estou olhando para alguma coisa lá atrás que não foi resolvida. E essa coisa lá atrás pode ser muito lá atrás e pode ser atrás aqui, antes de eu nascer. Ou dentro da barriga da minha mãe. Processos. Hoje eu recebi de uma aluna uma reportagem falando sobre a criança que filmaram as reações de uma criança, de um bebê no útero, a partir de alguns alimentos que a mãe estava ingerindo. E mostraram como ele reage diferente a cada um dos alimentos. Gente, se nós reagimos dessa forma, imagina como esse entorno não nos influencia. E é isso que nós trabalhamos. O termo constelação, boa tarde, Cristina, seja bem-vinda. E vocês podem colocar perguntas, viu, gente? Que eu sei que muitas pessoas podem ter dúvidas, sim, sobre isso, né? Esse termo, né, que inicialmente significava uma colocação, quer dizer, eu vou fazer um trabalho para pegar a Patrícia, que está aí fora do lugar dela, querendo viver vidas que não são dela, e vou colocá-la no próprio lugar. Porque quantas vezes já disse para vocês, a gente vem com uma carguinha, né, para viver a nossa história. É como uma pilha. A pilha vem, oi Antônia querida, bem-vinda, Rosana, quanto boa. Bom ver vocês, amores. Então, gente, a gente é como uma pilha. Eu venho com aquele tanto de capacidade de bateria, né? Aquele tempo de vida, não é assim que a gente fala do tempo de vida da pilha? Se eu pego essa pilha e vou fazer mau uso dela, ou coloco ela em sobrecarga, ela vai durar menos tempo, não é? Ela vai ficar falhando. Assim somos nós. Eu venho para viver só a minha vida. Se na minha vida eu acho que tem que ficar salvando os outros, ou de uma forma inconsciente eu estou vivendo coisas de outras pessoas, ou eu estou acessando traumas que não são meus, eu estou adoecendo. E aí eu adoeço física, emocionalmente, mentalmente, financeiramente, eu vou adoecendo porque eu não estou olhando para essa questão de estar fora do meu lugar, de estar olhando para algo que é meu, tentando resolver por outras pessoas. Então, o nosso movimento sistêmico é olhar para o indivíduo, para além dele, entender que ele é um resultado desse todo que o compõe e que não é só esse todo pertinho, pai e mãe, é todo o resto. Porque ainda que eu não tenha conhecido o meu bisavô, ele influenciou meu avô, que influenciou meu pai, que obviamente me influenciou. Então essas questões não vistas, não resolvidas, elas vão passando e se tratam à medida que a gente vai tomando conhecimento e indo para o nosso lugar. Esse é o movimento. Nós somos buscadores do nosso lugar. Todas as pessoas que fazem esse trabalho são pessoas que estão tentando entender por que aquilo acontece, para onde ela está olhando, para onde ela precisa ir, o que está acontecendo, qual é o contexto que faz com que ela siga tendo problemas ou adoecimentos, mesmo que seja uma questão financeira, relacional, são adoecimentos. Portanto, todos nós que fazemos esse movimento, nós fazemos uma condução do cliente para que ele acesse, entenda e observe aonde é que está a questão dele. Ponto.
Esse é o trabalho. Simples assim, no nosso lugar é leve. Quando eu entendo o meu lugar e quero viver só a minha vida e olhar para frente, tá resolvido. A questão é como é que eu chego nesse lugar. Porque muitas vezes, também já disse aqui, a gente tá lá fazendo uma analogia. Tô lá numa cidadezinha do interior, quebro um braço, vou num médico que não entende, ele amarra meu braço fica assim. Quando eu chego na cidade, o que o médico faz? Quebra aquele braço para engessar direito. Então, muitas vezes, nós precisamos acessar o nosso trauma para poder trabalhá-lo. E isso, gente, no processo terapêutico é incontornável. Eu não tenho como só olhar para frente, empurrando tudo aquilo para debaixo de um tapete. Então, nós precisamos também entender que eu passo pela dor para chegar na compreensão, na cura, na mudança de vida. Eu e todo mundo que quer fazer isso de verdade. Por isso que também não tem como eu fazer isso sozinha. E aí nós começamos com os problemas, né? Não tem como eu acordar e falar, ai, não tô fazendo nada, vou resolver um problema meu de fundo emocional, vou olhar para um trauma. Eu não vou. Eu posso fingir que vou. Eu posso achar que fui, mas não fui. Porque eu tenho mecanismos que me protegem para que eu não acesse esse trauma. Se eu já queimei numa chapa quente, eu não vou pôr a mão na chapa nem se ela estiver fria. Então, como é que eu quero acreditar, e tem gente que vende isso, que sozinho eu posso trabalhar traumas e os meus próprios processos? Eu não posso. O máximo que eu posso fazer é olhar e falar, tá ali, mas eu preciso de ajuda, de alguém que me dê a mão para ir e voltar desse lugar, alguém que entenda. E aí nós vamos falar sobre outra coisa que tem acontecido no universo das constelações. Como não é algo regulamentado, o que tem se trabalhado para que comece a ser regulamentado, observado, tratado, etc. Como não é regulamentado, qualquer pessoa pode falar que é. Agora vocês imaginem, se nós temos casos de falsos médicos em todas as áreas. Recentemente teve uma moça que estava fazendo com milhares de seguidores, inclusive, que se dizia cirurgiã plástica ou dermatologista, acho que dermatologista, fazendo inclusive procedimentos, usando o CRM de uma outra médica, de um outro lugar, de uma outra especialidade, inclusive. Ela estava fazendo, sendo apoiada pelas redes sociais e fazendo sucesso, mas ela não era. Então, o que também acontece é que, como em todas as áreas da vida, existem os bons e os maus. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tivemos um caso de um geneticista, eu já não lembro aonde exatamente, sou péssima para essas coisas, mas ficou famoso na TV, se digitar no Google tem, que ele começou a usar o próprio sêmen para fazer inseminação nas clientes. E aí ele é pai de centenas de filhos. Agora eu quero dizer, quando você vê essa notícia, você olha para esse médico ou você fala, nunca mais vamos condenar a inseminação artificial, vamos condenar os trabalhos dos geneticistas, vamos condenar o trabalho de todas as pessoas que trabalham com isso. É assim que você faz? Quando você vê, por exemplo, um prédio caiu, falha do engenheiro, você condena o engenheiro ou a engenharia? E fala, agora todos nós temos que morar em cabana de pau a pique porque a engenharia não deu certo. Gente, nós precisamos entender para poder falar. Esse movimento que todo mundo vai, não, nossa, ouvi falar que a pessoa é assim, assim, assim. Vocês lembram um caso famosíssimo, depende da idade, né, de vocês, mas tem um caso muito famoso que é o tal caso da escola base. Foi lá a imprensa,
receberam uma denúncia, a imprensa foi lá, acabou com as pessoas, depredaram a escola, um dono acho que teve uma parada cardíaca, o outro adoeceu, morreram em situações horrorosas. Recentemente foi feito um documentário sobre isso, porque depois do estrago feito, descobriram que não era verdade. E aí? Como fica a consciência de quem fez esse movimento? Eu não estou dizendo aqui para vocês que não existem coisas erradas. Mas você não pode pegar o que uma pessoa faz errada e contestar todo um processo terapêutico. Você não pode pegar uma fala e desconstruir uma pessoa a partir de uma fala sem saber em qual contexto aquilo foi dito. É preciso entender. Por exemplo, eu tenho um grupo de estudos do Bert Hellinger. E eu escrevo nos livros dele e até mostro para as alunas, para o pessoal do grupo de estudos. Porque às vezes ele falou uma coisa aqui, na página seguinte ele fez um outro atendimento com outra pessoa e falou outra coisa. Por quê? Porque depende do contexto. Você precisa entender que esse processo é um processo de observação. Aliás, nós não interferimos na vida de ninguém. O trabalho terapêutico, dentro do trabalho das constelações, é um trabalho de observação. Qualquer pessoa que faça outro movimento está fazendo tudo menos constelação. Quero aproveitar para contar um caso para vocês que não tem a ver com constelação, mas que vai nos ajudar a ilustrar isso. Eu trabalho com Reiki. Fomos chamados para fazer um trabalho na Universidade Federal de uma semana, que era uma semana de saúde dos médicos e não sei o quê, para fazer a aplicação de Reiki nas pessoas. E convidei umas alunas e fomos fazer essa semana de aplicações. E aí, uma das meninas me chamou e falou: Patrícia, eu tô com um probleminha aqui, você pode vir? Falei, claro. Quando eu cheguei, a cliente, a médica que estava recebendo o Reiki, falou assim: isso não é Reiki. Eu falei, por quê? Ela falou, porque quando eu vou fazer Reiki, a moça que faz em mim me massageia os pés e as mãos. E aí eu disse para ela, então quem não faz Reiki em você é ela. Porque todo mundo que já passou, que leu no raso sobre o Reiki, viu que é só uma imposição de mãos. Viu que é só uma imposição que às vezes você nem encosta as mãos. É uma transferência de energia. Você não faz massagem. Tá errado a moça fazer massagem na cliente, nos pés e nas mãos, uma massagem relaxante e aplicar o Reiki? Não tá errado. Tá errado ela não falar para ela, olha, isso até aqui é Reiki, daqui para lá é massagem energética, terapêutica, corporal, seja o que for que ela faz. E isso tem acontecido muito. Estão misturando técnicas, conhecimentos, estão misturando processos religiosos para fazer um trabalho. Isso, gente, acontece em todas as práticas. Não é só no nosso trabalho. Acontece em todas as práticas. Mas é importante que, se você vai fazer alguma coisa, você diga, isso é isso aqui é aquilo e ali é aquilo outro. Até para a pessoa saber na hora de emitir a sua opinião sobre o que está sendo feito. Então, se você quer conhecer sobre a constelação, estude. Tem centenas de livros sobre a constelação. Se você quer aprender terapia sistêmica, inclusive eu tenho um curso que começa amanhã, que a constelação é uma ferramenta dentro do olhar sistêmico, É uma filosofia dentro do olhar sistêmico. Se você quiser entender mais sobre a terapia sistêmica, nós temos uma formação que começa amanhã. E até isso, gente, é importante você entender.
o movimento da constelação é um movimento pontual. Chego, faço, atendo, ok. Não se faz hoje uma constelação, amanhã outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Por quê? Porque nós olhamos para um campo, olhamos para uma dor, acessamos essa dor, trabalhamos essa dor com o cliente e ele precisa de tempo para processar isso interna e externamente. Então, esse trabalho sistêmico, né, que acontece, quem trabalha com abordagem sistêmica, dentro da área da psicologia nós temos, né, uma abordagem terapia familiar sistêmica, é um olhar aplicado ao atendimento terapêutico tradicional. Não é uma constelação por semana, porque não há alma que aguente ir lá e arranca a ferida. Quando está cicatrizando, arranca a ferida. Está cicatrizando, arranca a ferida. É preciso ter um entendimento que é um processo. É um processo que pode sim ser acompanhado pelo terapeuta, mas não é fazer a mesma coisa todo dia do mesmo jeito. E também, gente, é importante que vocês tenham discernimento, sabe? Às vezes eu escuto coisas sobre o próprio Bert Hellinger e sobre as constelações e eu penso, gente, como assim? Porque qualquer pessoa que não tenha um problema lógico-cognitivo e que pegue a leitura e leia a bibliografia em profundidade, consegue contestar qualquer uma das acusações que às vezes as pessoas fazem. Vamos a um exemplo do nosso Brasil. O jovem chega aos 18 anos, o que ele tem que fazer no Brasil? Me responde, quem tá aí, o homem brasileiro chega aos 18 anos, o que ele tem que fazer? Quem pode me responder? Para quem está assistindo aí nossa live. Aos 18 anos, o que o homem tem que fazer no Brasil? Alguém sabe me responder? Se alistar, exatamente. O que acontece se ele não se alistar? Exatamente. E se ele não se alistar, o que acontece? Aí, muita gente colocando se alistar, se inscrever para servir, papapá. É obrigatório você servir, você se inscrever, se alistar. Você pode ir para reserva, você pode ir para o NPOR, eu entendo pouco disso. Aqui tem gente falando, ó, leva uma multa, pode ser preso. Tem N coisas que estão trazendo, mas todos nós sabemos que existe uma punição. Outra coisa, guarda essa informação. Outra coisa que nós vimos muito recentemente, porque o mundo inteiro viu, foi a guerra da Ucrânia com a Rússia. Os homens tentando sair da Ucrânia e sendo barrados na fronteira, porque eles eram obrigados a lutar. Tô errado? Vocês viram isso na televisão? Os homens sendo barrados porque eram obrigados a se alistar. Aí, imagina se, vamos lá para o nosso brasileiro, que aos 18 anos tem que se alistar. Se nós vivêssemos uma ditadura, se nós vivêssemos numa época extremamente agressiva, vocês iam pegar cada um desses jovens de 18 anos e condená-los porque eles estavam num exército que eles foram obrigados a entrar? Faz sentido você condenar uma pessoa que é obrigada a estar em algum lugar? Se nós refletirmos sobre isso, quando as pessoas falam que Bert Hellinger era nazista, você fala, peraí, mas como? Porque se ele foi obrigado a alistar. Se você ler a biografia dele, tá até aqui, ó. Convido vocês a lerem, eu já até indiquei, tá lá na nossa bibliotequinha. Tem um livro dele que chama Um Lugar para os Excluídos, que também conta isso. Mas se vocês lerem isso aqui, vocês vão ver que ele fugiu, inclusive, que ele foi perseguido,
que ele estava na lista de pessoas não confiáveis da Gestapo. É só ler, gente. É só se aprofundar. E eu vejo com muita temeridade o movimento de hoje, as pessoas não quererem se aprofundar naquela informação e já saírem propagando como verdade. Porque se faz esse movimento todo, fala que tudo é uma verdade absoluta e depois isso não dá ré, já prejudicou a pessoa. Nós temos tido casos seríssimos no Brasil de pessoas sendo acusadas e condenadas pela sociedade por coisas que não fizeram. Porque a informação vai muito rápido. A informação vai de uma forma que ninguém alcança. Então eu entendo que existem muitas dores e tem muita coisa que dentro do olhar das constelações pode parecer, gente, que coisa mais esquisita isso. Isso não faz o menor sentido, isso é assustador. Isso é um ataque à minha pessoa. Quantas vezes nós olhamos uma coisa e falamos, nossa, isso me ataca diretamente, né? Eu confesso para vocês que, sendo uma vítima de abuso, eu tive que ler, reler, me aprofundar e estudar e perceber em mim a mudança a partir daquilo que se diz sobre abuso dentro das constelações. Porque é difícil a gente entender. Para mim, era muito difícil eu entender que eu fiquei presa no meu agressor. Porque eu não esquecia dele. Eu não dava um passo adiante sem lembrar. Eu não conseguia ter uma vida normal sem lembrar daquele dia, daquele momento. É assustador quem passa por isso. E eu entendo que quando você recebe a informação no raso, é mais assustador ainda. Porque as informações que chegam é sobre relevar, dar um lugar, né, considerar, entender que se criou um vínculo para seguir adiante. Eu entendo que é difícil entender, porque para mim foi muito difícil, muito. Até muito pouco tempo atrás, gente, eu tinha na minha cabeça, e vou confessar isso para vocês, que eu já disse para os meus alunos em privado. Todas as vezes que eu saía na rua, eu pensava, se esse homem que fez isso comigo, que ele fez aparecer na minha frente, eu passo carro em cima dele. Juro para vocês. Porque é uma dor na alma, é uma ofensa que o nosso corpo sente, uma agressão, né? É uma fragilidade, e nós estamos em um universo onde nós somos condenadas por isso, onde nós nos responsabilizamos pelo mal que as pessoas nos fazem. Então, quando ainda vem isso, de eu ter que olhar para o meu agressor e falar, ok, eu falo, meu Deus do céu, isso tem o menor sentido, até que eu entendi. E eu só entendi porque eu estudei, porque eu mergulhei nesse lugar. Eu mergulhei em profundidade nesse estudo, para saber o que ele podia trazer para mim. E digo para vocês com todas as letras, esse trabalho, esse conhecimento, essa percepção, esse aprendizado que eu tive, mudou a minha vida. Me salvou, muito além de me mudar, me salvou a mim e a minha família. Porque quando a gente muda, o nosso entorno, né, também muda, o nosso entorno também faz esse movimento. E aí, gente, a minha vontade hoje de trazer isso é porque essas percepções vão ferindo a nossa alma, sabe? E eu brinco, recentemente nós tivemos uma reunião de terapeutas e psicólogos que trabalham com essa ferramenta, né? E eu falei, a nossa questão é que nós temos muito fogo amigo. Não sei se vocês lembram da época da guerra, que estava morrendo mais gente com fogo amigo do que inimigo, porque o povo não estava prestando atenção no que estava fazendo e para onde estava atirando. E eu percebo que esse movimento está acontecendo muito fogo amigo. Por quê? Porque tem gente que vende algo que não aprendeu para vender. Aquele que compra recebe um marketing feroz por trás, fala, nossa, essa mulher é incrível, esse homem sabe tudo.
compra aquele aprendizado que vem manco, vem faltando alguma coisa, e aquela pessoa entende que é aquilo que ela tem que entregar. E sai passando adiante. E isso vai virando uma corrente de coisas mancas e sendo passadas erradas para frente. A culpa é da constelação? Não. A culpa é das pessoas que fazem mau uso de uma terapia. Quantos casos vocês têm de profissionais que fizeram um movimento e abusaram dos seus pacientes? Pacientes que estavam até anestesiados. Esse dia a gente teve um caso horroroso, né? De uma mulher fazendo em trabalho de parto com anestesia e o anestesista tendo atos impróprios. Não sei nem como é que eu coloco essa palavra sem falar um palavrão, né? Então, gente, isso é muito sério, mas é do ser humano, não é do lugar. Não é o guarda-chuva que está por trás, né? E aí você escuta as pessoas falarem assim, ai, mas isso é pseudociência. As pessoas não sabem, não podem provar. As pessoas não podem levar isso para o público, né? Estão obrigando as pessoas a fazerem isso nos órgãos públicos. Eu entendo que muita coisa ainda precisa ser ajustada, de verdade. Eu vou dizer para vocês que eu escuto coisas, relatos de alunos que vivenciaram coisas, de pessoas que passaram como clientes com terapeutas, e se eu não conhecesse em profundidade o trabalho das constelações, eu pensaria a mesma coisa. Porque tem coisas inacreditáveis acontecendo. Mas é culpa das pessoas, não é culpa das constelações. Essa ferramenta é uma ferramenta riquíssima, que te leva para o seu lugar. Ela te traz uma forma leve para a vida. Ela te permite uma compreensão da sua história, do seu sistema, um acolhimento, um perceber, ok, é isso, agora eu vou daqui para frente. E essa percepção, ela vem com muita clareza, ela vem com muita... não é justificativa, tá difícil para eu achar a palavra, mas ela vem assim, ela vem como um bálsamo. Eu olho e falo, nossa, é isso. Essa é a questão. A minha alma estava presa nesse lugar. Eu estava querendo resolver essa questão. Isso que aconteceu na minha história impactou o meu sistema. Eu estou olhando para isso. E eu sei, gente, que dado esse olhar e esse estudo, ele vem da Alemanha, ele tem uma robustez, né? Ele tem uma dureza, talvez. E às vezes ele é repassado de um jeito que a pessoa não sabe entender. Tudo que a gente tem foi traduzido, né? Então, pensa a Bíblia, se você pegar a Bíblia mais antiga e a de hoje, tem coisas inacreditáveis, né? Coisas inacreditáveis que foram deixadas para trás. Agora, você pensa, isso estava em alemão, primeiro, isso foi dito por uma pessoa, captado por outra, colocado num livro, que foi traduzido para uma língua e chegou na nossa. Olha quantos filtros aconteceram até isso chegar na gente. Então eu convido vocês a se permitirem estudar, mergulhar. Eu faço live aqui de segunda a sexta falando sobre isso. Tem um monte de coisa no YouTube. Agora o que vocês precisam, não só minhas, eu tô lá embaixo, eu sou desse tamaniquinho diante de tantas outras pessoas que vieram antes e sabem muito mais do que eu. E nessa fila do pão, eu só resolvi falar porque minha alma está sendo ferida. É como falar de alguém que te fez muito bem, de um processo que você viu fazer bem para muitas pessoas. Gente, eu tenho mais de 5.000 atendimentos. Eu vi cada coisa acontecendo a partir desses processos. Eu vi tanta gente se transformando. Eu vi alunos mudando de vida.
Eu vi pessoas transformando seus casamentos, sua relação familiar. Como que uma coisa assim tem um lado ruim? Claro que todos nós temos luz e sombra. E todas as pessoas são humanas e falíveis. Uma vez eu escrevi um texto e alguém comentou: mas Bert Hellinger pensa isso assim, assim, assado. Eu falei: Bert é Bert, eu sou eu. Então, eu convido vocês a estudarem cada um dos grandes nomes do pensamento sistêmico, cada um dos grandes nomes da constelação, para vocês tirarem a sua própria conclusão, para você ter o seu próprio olhar sobre isso. Não deixe que alguém te coloque um cabresto e diga: é desse jeito. Eu não quero fazer isso com vocês, mas também não quero que vocês permitam que outra pessoa faça. Ai, mas a Patrícia fala muito bem, a Patrícia falou isso assim, assim, é verdade. Imagina, gente, eu sou uma pessoa que tô aqui para aprender, eu vivo errando. Então tem coisas que eu realmente não sei. E o que eu sei, eu digo não sei. Mas de constelação eu sei. Tudo isso que tá aqui atrás de mim, gente, eu já li. Não tá aqui para decorar. Não é uma estante fictícia. E aqui, ó, tem outra desse lado. E aqui tá cheio de livro que acabou de chegar para eu estudar. Porque nós precisamos saber o que a gente fala. Esses mergulhos precisam ser profundos. Nós precisamos ter respeito pelas pessoas que a gente atende. Nós precisamos nos comprometer por aquilo que a gente diz para as outras pessoas. Então, eu só sou responsável por aquilo que eu digo. E eu digo aquilo que eu sei. E o que eu não sei, eu digo não sei. Qualquer pessoa que já estudou comigo sabe, não sei. Nunca ouvi falar sobre isso. Vou até procurar saber. Entendeu? Então, façam a sua própria investigação sobre isso. Estudem. E busquem pessoas que vocês saibam onde e com quem elas aprenderam. Saibam com quem e na mão de quem vocês estão colocando a alma de vocês para ser trabalhada. O meu convite hoje é para o não julgamento. Eu olho para essas pessoas que atacam as constelações e pontuam muito essas questões das dores e penso: essa pessoa foi ferida na alma dela em algum momento e esse tema acessou essa dor profunda que ela tem. Então, eu entendo que um diálogo é importante, o entendimento é importante, trazer o outro para conversar é importante e, principalmente, fazer por mim. Eu só posso, gente, dar a minha opinião, escolher um lado a partir do momento que eu sei exatamente o que está acontecendo ali. Que eu sei exatamente falar sobre aquilo para emitir uma opinião. Senão nós vamos ser uma vaquinha de presépio. Não ficou tão famoso o povo usar essa expressão vaca de presépio? Por que para algumas coisas eu tenho que ter um estudo em profundidade e para outras eu posso simplesmente, o outro falou, tá falado? Não. Há muito tempo eu aprendi que existem 3 verdades. A minha, a do outro e aquilo que realmente aconteceu. E eu procuro guiar a minha vida sobre isso, pautada nesse olhar. Então, sempre que eu falo, eu vou investigar antes. Vocês veem que muitas vezes eu trago aqui a minha fala e eu trago uma bibliografia, eu trago uma sugestão, eu cito uma história. E muitas vezes, gente, o que também acontece que as pessoas atacam a constelação é porque a constelação olha para dinâmicas familiares. Muitas dinâmicas que as pessoas não queriam olhar. As pessoas preferem fingir que não aconteceu. Eu não sou uma pessoa noveleira. Já fui. Mas tem 2 novelas que eu gostei demais e que assisti. A primeira, assisti o remake, assisti a outra e estou assistindo o remake, que é Renascer. No último capítulo, último episódio, a mãe
da filha que passou por um processo com o pai, diz para ele: eu sei que foi você. Eu sempre soube que foi você. E eu silenciei para que a nossa família permanecesse. Isso que ela falou em rede nacional, numa TV, num horário nobre, é algo que a gente vê muito nos nossos atendimentos. Mas que muitas vezes, quando a gente fala a respeito, nós somos condenados como se a gente estivesse falando sobre algo que não acontece. Então, vocês também podem validar aquilo que a gente está dizendo nas notícias, no seu entorno, na observação das pessoas que estão próximas a você, na história do seu próprio país. Procure saber sobre os filhos do Boto. Procurem saber sobre as lendas. Procurem saber histórias que acontecem debaixo do seu nariz. Porque ter uma família e ser uma família é um desafio. E existem sim famílias disfuncionais. Existem sim pais e mães muito desafiadores, que adoecem, inclusive seus filhos, com o seu próprio comportamento. A gente não nega isso. Eu nunca neguei isso. O que a gente diz é, precisa trabalhar isso para sair desse lugar. Senão você fica amarrado ali, nessa dor. Ou seja, você nem resolve o seu problema e nem faz outra coisa da sua vida a não ser seguir adiante, realizar. Eu creio que eu já me estendi, né? Passei aí, o nosso propósito é meia hora da nossa fala, mas eu sugiro de verdade que antes de você atacar, estude, conheça, investigue. Tire a sua própria conclusão a partir daquilo que você estudou. Para você tomar uma decisão, você tem que ver todas as possibilidades, todos os lados. Tá bom? Um beijo grande. Deus abençoe, proteja, ilumine cada um de vocês. Amanhã a gente começa a nossa formação em terapia sistêmica. Vocês sabem que ela é reconhecida pelo MEC. A constelação está dentro do olhar sistêmico, então esse guarda-chuva da terapia é um guarda-chuva mais amplo, né? Que a gente traz outros aprendizados. E eu convido vocês a virem para essa jornada comigo. Um beijo grande, Deus proteja e abençoe. Amanhã, gente, a nossa live é com a Eliana Pigato, que me convidou. Então, nós vamos estar nessa live dupla no nosso horário de almoço, tá bom? Um beijo grande, Deus proteja e abençoe cada um de vocês. Com Deus.